Criadas sob tensão. Construídas em segredo. E projetadas para devastar o inimigo, as armas super secretas dos aliados e dos países do eixo realizam ataque surpresa para mudar o rumo da guerra. Submarinos suicidas, interceptadores de foguetes e bombardeiros controlados remotamente são as armas secretas da Segunda Guerra Mundial. Sinta a batalha. Descubra as táticas. E reviva os combates. Combates aéreos. Armas secretas. 24 de agosto de 1944. Bombardeiros B-17 sobrevoam a Alemanha. A maré está virando. Os aliados conseguem atacar sem retaliação. O seu alvo principal era um complexo na região de Mansberg, contendo uma fábrica de armamentos e uma de armas químicas. Os bombardeiros estão carregados. Mas Mustangs P-51, os caças mais avançados dos aliados, estão prontos para rechaçar qualquer ataque. Mas 9.000 metros abaixo deles, existe uma ameaça letal à espreita. Siegfried Schubert, piloto da Luftwaffe, se prepara para a missão mais perigosa de sua vida. Ele foi um dos escolhidos para testar em combate o novo interceptador Me-163. Da perspectiva de Schubert, ele viu uma armada aérea americana de cerca de 450 B-17 escoltados por 120 caças ou mais, indo na direção de Mersberg. Os bombardeiros estavam indo na direção do alvo. A palavra código para o ataque é torpedo. Schubert liga o motor e o empuxo o empurra contra o assento. O Comet atinge 320 km por hora. Schubert puxa o manche e o avião decola. A 60 metros de altitude, ele ejeta o trem de pouso. Uma hélice no nariz do avião gera a energia elétrica. O piloto passa de 650 km por hora. E, ao chegar a essa velocidade, o piloto puxou o manche para trás e iniciou uma subida a cerca de 60 ou 70 graus e, com a incrível quantidade de empuxo que aquele motor de foguete forneceu, desde decolagem até chegar a 12.000 metros, ele levou entre 3 e 3 minutos e meio. E nada no planeta se aproximava disso. Schubert decola na direção da estratosfera e, em apenas 3 minutos, está 3.000 metros acima dos bombardeiros. Os 163 se posicionaram acima para que pudessem dar um mergulho em alta velocidade, que era o seu método preferido. Schubert usará uma tática padrão. Ficará acima dos bombardeiros e depois mergulhará para atacar. Em seguida, subirá de novo e voltará. Na sequência, então, o Me-163 ficará sem combustível e será forçado a retornar à base. Schubert mergulha sobre os B-17 a mais de 800 km por hora. Voando ao triplo da velocidade do inimigo, ele se aproxima e escolhe um alvo. Nenhum bombardeiro percebe o ataque.
Schubert abre fogo. Projéteis explosivos destroem uma asa do B-17. Ele passa tão rápido que nenhum atirador consegue atingi-lo. E a sua vítima sai de formação. Mas naquela hora, Schubert não conseguiu ver o que fez. Ele só sabia que havia acertado. Tanto que aquele avião nunca retornou para a base. O Comet sobe, preparando-se para outro ataque. Em poucos segundos, tem um novo alvo e vai até ele. Schubert atinge outro B-17 e o seu motor de este bordo explode. Aquele avião entrou em uma espiral descontrolada e explodiu no meio do ar. Então não houve dúvida de que ele havia acertado o alvo. Após 8 minutos de voo, os motores de Schubert apagam e ele vai embora. Foi uma vitória dupla em apenas um ataque, um recorde para um Comet. Ele plana até a base, atento à presença de caças aliados. O ME-163 faz um pouso acidentado, mas o avião foi projetado para suportá-lo. A missão foi breve, mas teve o efeito desejado. Para as tripulações dos bombardeiros, o ME-163 é uma nova ameaça. O ME-163 foi projetado na década de 30 para ser um planador. O ME-163 era bem pequeno e tinha asas enormes para uma aeronave de seu tamanho. E esse foi realmente o motivo pelo qual o 163 havia sido desenvolvido inicialmente para testar a configuração de suas asas e sua estrutura. Mas em algum momento, por volta de 1941, alguns engenheiros alemães tiveram uma ideia brilhante. Que tal pôr um motor de foguete nessa máquina e ver o que ela faz? A ideia era criar um interceptador barato e de curto alcance para realizar ataques relâmpago contra os bombardeiros aliados. Um interceptador é uma arma de curto alcance de contato direto tripulada e sua única missão é decolar, enfrentar o inimigo e voltar para o solo. O motor escolhido para o teste foi um Walter. Essa maravilha tecnológica misturava substâncias químicas em um gerador de vapor, alimentando a bomba de combustível primária. A bomba puxava mais reagentes dos tanques até a câmara de combustão, onde produziam empuxo. Mas ele tinha um revés: era a volatilidade dos combustíveis. O que havia eram as configurações Taste-Off e Say-Stop. A Taste-Off não era nada mais do que uma alta concentração de peróxido de hidrogênio. O Say-Stop era uma combinação de álcool metílico, hidrato de hidrazina e água. Separadamente, em 2 reservatórios, eram compostos e inofensivos. Mas se você juntar essas coisas rapidamente, ocorre uma explosão. Então, os problemas tecnológicos que enfrentavam era como juntar esses combustíveis para conseguir uma explosão controlada e obter a propulsão sem matar o piloto e sem explodir a aeronave. Os protótipos do Comet foram testados em 1941, em Penamunda. Em outubro do mesmo ano,
o piloto Heine Dittmar quase rompeu a barreira do som, voando a 1000 km por hora. Em 42, após os testes, eles sabiam que teriam um interceptador bem veloz que chegaria à velocidade de 4.500 metros por minuto. Em 2 minutos, ele alcançaria a altitude operacional. Mas o seu combustível acabava em 8 minutos e o avião se tornava um planador. Um alvo fácil para caças inimigos. Em 1944, o Comet ME-163B estava pronto para combate. Era uma aeronave minúscula, consistindo apenas de asas e um motor. Com apenas 5,5 metros, era metade de um P-51. As bases das asas sustentavam o seu armamento. Canhões Rheinborsig de 30 milímetros, capazes de derrubar um bombardeiro. Rolf Glogner decolaria com o Comet em 16 de março de 1945. E ao atacar vários B-17, descobriria que o Comet também é bom em combate. Em um confronto com um mosquito britânico, Glogner levará o seu avião ao limite. Em 16 de março de 1945, o piloto Rolf Glogner entra na cabine de um ME-163. Eu estava de prontidão dentro da cabine, caso houvesse uma emergência. Mas o combustível é instável e requer o uso de um traje especial. Usávamos macacões de amianto e mangas longas caso o combustível vazasse por acidente. Ficávamos totalmente cobertos. Se o combustível entrasse em contato com a pele, ele queimava. E se fosse um tecido normal, queimaria imediatamente. Era perigoso. O combustível corrosivo era apenas um de seus problemas. Se não explodisse, se não fosse derrubado e se não explodisse ao impacto no pouso, ele tinha de fazer tudo de novo. A bateria antiaérea alemã cessa fogo e soa o alarme. Há bombardeiros aliados nos céus. Para detê-los, Glogner decola, ejeta o trem de pouso, acelera a mais de 600 km por hora e sobe em um ângulo de 70 graus. Desde a decolagem, levava 2 minutos para chegar à altitude de combate, 9.000 metros. Um caça-padrão, como os ME-109, teria levado 30 minutos para fazer isso e, nesse tempo, o avião inimigo já teria ido embora há tempos. Acima dos B-17, o navegador de um mosquito vê uma trilha de vapor se aproximando. Os aliados sabem o que isso significa. Glogner passa pelo esquadrão sem acertar nenhum B-17. O seu alvo é o mosquito, que está acima deles. Glogner verá como o seu Comet se comporta em combate.
A estrutura de madeira do Mosquito sustentava 2 motores Rolls-Royce Merlin. O avião era conhecido por sua velocidade e seu armamento: um canhão de 20 milímetros e metralhadoras calibre 30. O ME-163 é mais veloz do que o Mosquito e altamente maneável. Mas o armamento do Mosquito é superior e é mais resistente ao impacto. Glogner está aqui e o Mosquito aqui. O piloto do Mosquito tentará atingir o Comet enquanto está subindo. O Mosquito faz uma curva e o Comet acelera. Quando estava embaixo dele, ele soltou os tanques das asas e quase me atingiu. Mas eles passaram além das pontas das minhas asas. E isso teria sido terrível. Eu tive sorte. Glogner vira para ficar atrás de seu inimigo. Enquanto está manobrando, ele vê o piloto do Mosquito tentando virar para atingi-lo. É uma batalha clássica. Os 2 pilotos fazem as curvas mais fechadas que conseguem. Mas eu tinha o ME-163 e ele era muito ágil. Então foi assim que eu consegui atingi-lo. Atingi o seu motor direito e então ele caiu e desapareceu. Eu não o segui porque, para mim, ele estava acabado. E então, o seu combustível acaba. Ele não poderá atacar os B-17. E com a presença de caças aliados, para sobreviver, Glogner plana até a sua base. Todos os pilotos da Luftwaffe começavam o seu treinamento em planadores e, portanto, quando um piloto de 163 decolava e queimava aqueles 7 ou 8 minutos de combustível para chegar no alto, cada decolagem significava que haveria um pouso planado e, portanto, o treinamento em planadores que os pilotos faziam era uma grande vantagem. Glogner pousa de barriga, ciente de que realizou uma manobra rara. O Comet acabaria derrubando um total de 16 aeronaves, mas a sua maior realização foi instilar medo nas mentes dos pilotos aliados. Eles não sabiam o que mais os esperava. Se eles tinham o jato 262 e agora tinham essa outra coisa, quais pesadelos teriam pela frente? O que mais eles teriam de enfrentar? Mas apesar de tudo, o ME-163 foi um fracasso militar. O problema era que não era uma arma viável, porque havia poucos Comets disponíveis e em qualquer dado momento eles eram complexos e perigosos de voar. Os ME-163 se destacam por ter matado mais pilotos em treinamento do que em combate. Até mesmo Siegfried Schubert, o melhor piloto de Comet, não estava imune ao risco de pilotá-lo. Siegfried Schubert continuou voando missões com o Comet até outubro, cerca de 2 meses depois de estabelecer o recorde de 2 vitórias em um dia. Mas naquele mês, ele se preparava para decolar em outro Comet, quando aparentemente o combustível explodiu e ele foi morto na detonação. Apesar do perigo, sempre havia voluntários para pilotá-los em batalha. Eles estavam dispostos a se sacrificar por seu país, sentimento que ecoou até o outro lado do mundo, no Japão. Os kamikaze aterrorizavam a frota americana no Pacífico.
Mas havia algo mais assustador à espreita. Um torpedo tripulado conhecido como Kaiten, aquele que abala os céus. – 20 de novembro de 1944, 4 da manhã. Muitos marinheiros a bordo do USS Mississinawa estão dormindo. O navio está em um atracadouro próximo ao atol de Ulithi, no Pacífico. A última parada antes da invasão do Japão. O atracadouro mede 34 quilômetros de largura por 15 de comprimento. É uma área muito grande. Em qualquer dado momento, 200 navios americanos podiam estar ancorados lá. O fato é que, frequentemente, veteranos brincavam e diziam que era possível andar toda a largura de Ulithi e nunca encostar na água. Ao sudoeste, no submarino I-47, o capitão Zenji Orita observa os americanos pelo periscópio. O plano de ataque de Orita era mover o I-47 para o sudeste de Ulithi e realizar o seu ataque no noroeste e na parte central do ancoradouro. No convés do I-47, há torpedos aparentemente modificados. Mas são Kaiten, submarinos suicidas projetados para destruir os navios. E pela glória do Japão, o subtenente Sekio Nishina, um de seus inventores, lidera a missão. Às 4 da manhã, Nishina e 3 outros pilotos partem do I-47. Mas o plano dá errado. Dois Kaiten vão parar em terra. Outro é confundido com um submarino anão e afundado por destroyers. Resta um Kaiten, o de Nishina. O seu alvo é um porta-aviões, mas é difícil fazer mira. Os pilotos de Kaiten, diferentemente dos kamikaze, não conseguiam ver para onde iam. Eles estavam fechados em seus submersíveis e virtualmente cegos. A sua única oportunidade de ver o alvo era erguer um pequeno periscópio à manivela, se localizar e tentar ver o alvo e aí partir com tudo para cima dele. Era impossível atingir um porta-aviões, mas era preciso afundar algum navio. Nishina decide atacar o navio mais próximo, o USS Mississinawa. A tripulação está alheia ao que os espera, a nova arma secreta do Japão, os Kaiten. Em meados de 1944, o Império do Japão no Pacífico estava em declínio. Derrotados em Midway e nas Ilhas Marianas, os comandantes japoneses apelaram para medidas desesperadas, incluindo os Toku, ou armas suicidas. E a mesma motivação que colocou os pilotos nas aeronaves kamikaze foi usada no infame torpedo tipo 93. Ideia de Sekio Nishina e Hiroshi Kuroki. Com a adição de uma cabine e equipamentos de manobra, o torpedo foi transformado em um míssil teleguiado. O piloto podia entrar embaixo de navios incapazes de detectar uma embarcação tão pequena. No verão de 1944, a Marinha Imperial procurou voluntários para pilotar esses submarinos. Os aprendizes do Kaiten eram chamados de pilotos dessa arma e eles foram convocados entre os aviadores da Marinha Imperial Japonesa. Harumi Kawasaki era um deles.
Presumi que tivesse algo a ver com aeronaves. Na formatura, fomos colocados em um trem sem saber o nosso destino. Eles não nos diziam para onde estávamos indo. Mais tarde, a bordo, nos disseram que iríamos a Kuri. De Kuri, fomos levados a uma base de submarinos. Então, e só então, eu me dei conta do que essa nova arma seria. O Kaiten tinha 15 metros de comprimento e um motor a hélice movido por ar comprimido. E em seu nariz havia uma ogiva. Era extraordinário, de tirar o fôlego. O Kaiten carrega 1,5 toneladas de explosivos. Um bombardeiro carrega apenas 1/4 disso. Não existe nenhuma outra arma com tamanha capacidade. Só nós podíamos sozinhos afundar um cruzador ou um porta-aviões. Eu estava orgulhoso. Sekio Nishina se oferece para ser um dos primeiros a levar a arma para a batalha. Em 20 de novembro de 1944, nos controles de um submarino suicida, Nishina prepara-se para o impacto. Kawasaki, um ex-piloto de Kaiten, descreve o ataque. Uma vez no raio de alcance do inimigo, tirávamos o pino de segurança, mas não explodia na hora. Nós identificávamos o nosso alvo e saíamos em velocidade com o detonador na nossa mão. No impacto, éramos jogados para frente. E isso acionava um segundo detonador. Era um mecanismo de segurança. Às 5h45 da manhã, o Kaiten ataca. Uma explosão sacode o Mississínewa e o seu combustível cria uma tempestade de fogo. Chamas varreram todo o compartimento dianteiro, passando por todas as escotilhas abertas e envolvendo os homens que morreram na hora em suas camas. No extremo oposto do navio, o marinheiro Herb Date, de 19 anos, acorda de repente. Eu estava na minha cama e quando houve a explosão, eu me atirei no chão. Estava na cama de cima. Então, é claro, eu só queria descobrir qual era o problema. Chamas se elevam do buraco de 22 metros no casco. A fumaça se eleva a mais de 1,5 km no ar. Marinheiros por todo o Ulithi e nas embarcações próximas viram que o navio estava completamente envolto em fumaça e chamas e acreditavam que nenhum marinheiro do Mississínewa poderia ter sobrevivido. Date vai até o convés e examina a situação. Só dava para ver a fumaça. Fumaça sem fim. E estava ficando frio porque estava escurecendo o sol. Eu olhava em volta porque estava desnorteado. E depois vi um fogo. Ele percorria as laterais do navio. E depois de um tempo, até mesmo os corrimões ficaram quentes porque o calor viajou pelo aço. As chamas chegam à popa e os marinheiros saltam, mergulhando em um oceano de fogo à medida que milhões de litros de combustível vazam para o mar. Eu disse a eles, não ponham os seus salva-vidas, porque o diesel fará com que vocês peguem fogo. Vocês precisam nadar embaixo da água e se afastar do fogo, como ensinaram a vocês no campo de treino.
Barcos de resgate enfrentam as chamas, diesel e fumaça para salvar os marinheiros. No fim, 200 homens são salvos. Às 7 da manhã, o Mississínua se inclina, emborca e afunda, levando consigo 63 tripulantes. O Caetén deixou a sua marca. O Mississínua foi uma das únicas vitórias dos Caetén. O programa foi um fracasso. Apenas metade dos pilotos dos Caetén que saíram dos submarinos classe I chegaram a ver os seus salvos. Mais de 2.000 submersíveis japoneses em seus submarinos-mãe carregando o Caetén para o combate também foram perdidos. Os resultados, no melhor dos casos, foram desoladores para uma arma que prometia tanto. As armas secretas japonesas e alemãs foram um fracasso tático. Mas a sua existência levaria os aliados a criar os seus próprios projetos. Um deles, chamado Afrodite, incluía uma arma engenhosa. Um bombardeiro controlado por rádio repleto de explosivos. Um precursor do míssil teleguiado atual. Mas ele custará a vida de um americano muito conhecido. 12 de agosto de 1944, um avião Liberator chamado Zoot Suit Black parte da base aérea de Firstfield, na Inglaterra. No controle, Joseph Kennedy Jr., irmão mais velho do futuro presidente John F. Kennedy. O seu copiloto é o armeiro Wilford Willey. Os dois são veteranos de combates, mas esta não é uma missão comum. Em 23 de julho de 1944, a Marinha criou aquele que foi chamado Projeto Bigorna, que era a versão da Marinha para o programa Afrodite do Exército, e ele envolvia tirar todos os componentes de um Liberator PB-4Y1, exceto aqueles usados para fazê-lo voar, logicamente, e enchê-lo com 9.000 quilos de Torpex, que é um composto altamente explosivo. A aeronave está equipada com tecnologia de rádio e TV de última geração. O Zoot Suit é uma bomba controlada por rádio, cuja tarefa é destruir uma das mais temidas armas secretas da Alemanha. No verão de 1944, a Alemanha lançou alguns de seus projetos mais secretos, que foi a série V de armas. V por causa da palavra alemã Welpenschlag, ou armas do tipo Vingador. A primeira das novas armas foi a bomba V1, seguida do míssil balístico V2. Agora, Hitler se prepara para completar a sua trilogia com o Super V3, uma peça de artilharia capaz de lançar 2 projéteis por minuto de Mimoyec, na França, até o coração de Londres. O V3 era particularmente perigoso porque podia lançar até 600 projéteis dentro da cidade. E não há como dizer quantos milhares de pessoas podiam ser feridas ou mortas em um ataque desses. Os aliados fazem um esforço conjunto para neutralizar as armas V no norte da França. Mas as bases secretas alemãs estão bem guardadas. Essas instalações eram altamente reforçadas com aço e concreto, e os bombardeios tradicionais não as atingiam. O desespero dos aliados chega ao auge. Uma proposta é unir a tecnologia de ponta às aeronaves antigas para fazer um míssil teleguiado rudimentar. Em junho de 1944, cerca de 2 semanas após o dia D, a 8ª Força Aérea na Inglaterra recebeu a aprovação para lançar o Projeto A de Afrodite, e esse foi um programa inovador para pegar os B-17 desgastados, carregá-los ao limite com até 11 toneladas de altos explosivos
e por controle remoto, usando a nova tecnologia da televisão para guiá-los pelo Canal da Mancha e fazê-los mergulhar em alvos pré-estabelecidos, as fábricas alemãs. A Marinha segue o exemplo com o seu próprio programa, o Projeto Bigorna. A única diferença é que a Marinha voa o Liberator PB-4Y-1. Eles começaram a tirar componentes da aeronave. Tiraram todas as estações de bombardeio, todos os equipamentos das torres de armas e toda a parte hidráulica e elétrica das torres foram arrancadas. E aí eles começaram a encher com os altos explosivos Torpex. Cerca de 400 caixas desses explosivos foram colocadas no avião. O avião voará por controle remoto. 2 câmeras são colocadas na cabine. Uma mostrava o painel de instrumentos para que o controlador, no outro avião, pudesse ver a direção, a altitude, ver se as asas estavam niveladas e também para monitorar o funcionamento dos motores. Mas a segunda câmera foi montada no nariz, apontando diretamente para a frente, para que quando o operador visse o alvo, ele visse exatamente para onde o avião ia. Um piloto e um copiloto colocavam o avião no ar e preparavam as armas. Depois passavam o controle ao operador, que estava em uma Ventura, que fazia o papel de nave-mãe. Uma vez que o avião estivesse nivelado e fosse confirmado que o operador tinha controle, o armeiro acionava o botão e armava os explosivos que estavam a bordo dele. Depois, ele e o piloto saltariam sobre a Inglaterra. O operador monitora o voo do avião sobre o Canal da Mancha através do monitor de TV. Quando está sobre o seu alvo, o avião mergulha, explodindo ao impacto e causando danos irreparáveis. É uma missão arriscada, especialmente para os pilotos da bomba voadora. Era uma missão altamente secreta com os melhores entre os melhores. E Kennedy e Willie eram esses homens. Em 12 de agosto de 1944, Kennedy e Willie partem para destruir a casa-mata do V-3 em Mimoyec, na França. No final do dia, eles decolam com o seu Liberator rumo ao seu destino. – 12 de agosto de 1944. O capitão Joe Kennedy e o copiloto Wilford Willie decolam da base de Firstfield, na Inglaterra. Uma vez no ar, eles se unem a mais 12 aviões. Um B-17 lidera o ataque. O avião de Kennedy segue 1,5 km atrás. Em seus flancos, 2 P-38 levam os comandantes da missão. 3 quilômetros atrás, 2 Venturas levam um operador e o equipamento para conduzir o avião até o alvo. Dois bimotores Mosquito fazem o reconhecimento. Um acompanha o clima e outro fotografa a missão. Atrás deles, um B-17 transmite os sinais para garantir uma boa comunicação. Mustangs P-51 varrem os céus, prontos para rechaçar qualquer ataque. Kennedy segue para a costa britânica, onde ele e Willie saltarão depois de passar o controle para os operadores. Depois de Ellsworth, Willie saiu do assento do copiloto e começou a armar o avião e então ligou a televisão. Enquanto isso, Kennedy se preparava para passar o controle do avião para o PV-1,
que era a nave-mãe. Kennedy passa o controle remoto para a nave-mãe. Então o piloto da nave-mãe começou a manobrar o avião para ver se todos os sistemas estavam funcionando. E eles estavam. Naquele momento, a missão corria bem, porque foi determinado que o PB-4Y estava respondendo adequadamente aos comandos do operador. Então, naquele momento, Kennedy estaria se preparando para sair e Willie estava a poucos minutos de armar os explosivos e aí os dois homens saltariam juntos. Mas, de repente, um desastre. O operador vê um problema em seu monitor. O sinal é interrompido. E menos de um segundo depois, ocorre a explosão. Houve uma detonação inicial, seguida imediatamente por uma enorme detonação secundária. Foi quando todos os 9.000 quilos de explosivos detonaram. No solo, árvores foram derrubadas. Edifícios a 25 quilômetros de distância foram danificados. A concussão causada pela explosão espalhou toda a esquadra pelos céus. Até hoje, a causa da explosão é desconhecida. É provável que um circuito defeituoso no painel tenha acionado um dos detonadores. A primeira explosão causou uma reação em cadeia que tornou impossível solucionar o mistério. A área da queda se estendeu por 20 quilômetros quadrados e a maior peça do avião de Kennedy não tinha mais do que 30 centímetros de diâmetro. Como resultado do fracasso da missão e da perda de Kennedy e Willie, o projeto Bigorna foi descartado. Em poucas semanas, o avanço do exército aliado na Europa questionou a existência do programa. O desembarque na Normandia já havia acontecido. Isso foi em julho. E, finalmente, todos os possíveis locais de lançamento no sul da Inglaterra, especialmente Londres, foram tomados por exércitos anglo-americanos em poucas semanas. A futilidade da missão foi comprovada quando exércitos em terra tomaram a casamata do V-3 em Mimoyek, pois a área havia sido abandonada há semanas. O sacrifício de Kennedy e Willie teve um sabor amargo porque o programa em si era ambicioso demais. Ele combinava conceitos tecnológicos avançados em demasia, tais como orientação via TV e controle remoto, que deveriam funcionar antes de ser testados. Mas ambos os projetos deixariam um legado. Militarmente, ele não foi um sucesso. Experimentalmente, ele foi um sucesso. Foram as primeiras armas operadas por controle remoto, que usaram câmeras de televisão e dispositivos de controle remoto. Eles foram os precursores dos sistemas de armas que temos agora, que estão sendo usados nas guerras hoje em dia. E foi assim com a maioria das armas secretas da Segunda Guerra. Seu impacto inicial foi ofuscado por seu legado de pesquisa, desenvolvimento, tentativa e erro, que foram a base para as tecnologias do futuro. Criadas sob tensão, construídas em segredo e projetadas para devastar o inimigo, as armas super secretas dos aliados e dos países do eixo realizam ataque surpresa para mudar o rumo da guerra.
submarinos suicidas, interceptadores de foguetes e bombardeiros controlados remotamente são as armas secretas da Segunda Guerra Mundial. Sinta a batalha. Descubra as táticas. E reviva os combates. Combates aéreos. Armas secretas. 24 de agosto de 1944. Bombardeiros B-17 sobrevoam a Alemanha. Que é torpedo. Schubert liga o motor e o empuxo o empurra contra o assento. O Comet atinge 320 km por hora. Schubert puxa o manche e o avião decola. A 60 metros de altitude, ele ejeta o trem de pouso. Uma hélice no nariz do avião gera a energia elétrica. O piloto passa de 650 km por hora. E, ao chegar a essa velocidade, o piloto puxou o manche para trás e iniciou uma subida a cerca de 60 ou 70 graus e, com a incrível quantidade de empuxo que aquele motor de foguete forneceu, desde decolagem até chegar a 12 mil metros, ele levou entre 3 e 3 minutos e meio. E nada no planeta se aproximava disso. Schubert decola na direção da estratosfera e em apenas 3 minutos está 3.000 metros acima dos bombardeiros. Os 163 se posicionaram acima para que pudessem dar um mergulho em alta velocidade, que era o seu método preferido. Schubert usará uma tática padrão. Ficará acima dos bombardeiros e depois mergulhará para atacar. Em seguida, subirá de novo e voltará. Na sequência, então, o Me-163 ficará sem combustível e será forçado a retornar à base. Schubert mergulha sobre os B-17 a mais de 800 km por hora. Voando ao triplo da velocidade do inimigo, ele se aproxima e escolhe um alvo. Nenhum bombardeiro percebe o ataque. Schubert abre fogo. Projéteis explosivos destroem uma asa do B-17. Ele passa tão rápido que nenhum atirador consegue atingi-lo. E a sua vítima sai de formação. Mas naquela hora, Schubert não conseguiu ver o que fez. Ele só sabia que havia acertado. Tanto que aquele avião nunca retornou para a base. O Comet sobe, preparando-se para outro ataque. Em poucos segundos, tem um novo alvo e vai até ele. Schubert atinge outro B-17 e o seu motor de este bordo explode. Aquele avião entrou em uma espiral descontrolada e explodiu no meio do ar. Então não houve dúvida de que ele havia acertado o alvo. Após 8 minutos de voo, os motores de Schubert apagam e ele vai embora.
Foi uma vitória dupla em apenas um ataque, um recorde para um Comet. A maré está virando. Os aliados conseguem atacar sem retaliação. O seu alvo principal era um complexo na região de Mansberg, contendo uma fábrica de armamentos e uma de armas químicas. Os bombardeiros estão carregados. Mas Mustangs P-51, os caças mais avançados dos aliados, estão prontos para rechaçar qualquer ataque. Mas 9.000 metros abaixo deles, existe uma ameaça letal à espreita. Siegfried Schubert, piloto da Luftwaffe, se prepara para a missão mais perigosa de sua vida. Ele foi um dos escolhidos para testar em combate o novo interceptador Me-163. Da perspectiva de Schubert, ele viu uma armada aérea americana de cerca de 450 B-17 escoltados por 120 caças ou mais, indo na direção de Marsberg. Os bombardeiros estavam indo na direção do alvo. A palavra código para o ataque